Dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje a gente vai ter um dia muito especial. Gente, que recado para o nosso coração. Hoje a gente vai chegar a citar Apocalipse, porque o assunto é sério. Então, vamos lá, né? Vamos orar ao Senhor para Ele estar nos ajudando nessa empreitada aqui, que a gente possa receber a mensagem do coração do Senhor para as nossas vidas. Pai amado, Deus querido, eu te agradeço, Deus, porque tu és um Deus poderoso, amoroso, longânimo, Pai. Um Pai que avisa, que convida, que chama, que ajuda, que persiste. Obrigada, Deus. Obrigada porque tu nos avisas, nos conta da tua justiça, mas tu queres que nós sejamos aprovados por ela, mesmo que seja pelo teu sangue, Senhor. Obrigada, Senhor, por tanto amor, que o teu Espírito Santo esteja conosco aqui nessa reunião, para que nós possamos estar verdadeiramente recebendo de ti, Deus, toda a instrução do alto. Cativa a nossa atenção, nosso entendimento, nosso coração, Senhor. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amém. Estamos aqui. Pode desligar aí os microfones, por favor, para a gente ficar no, no mute aí. E aí a gente hoje vai falar de um assunto muito sério. A gente veio, né, da última sessão, onde a gente viu Gênesis 15 a 17. Ali a gente viu, né, eu vou voltar aqui com o versículo 15 6 que é citado tanto nas Escrituras, no Novo Testamento, que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado com justiça. Na ocasião, ele se chamava somente Abrão, que era pai de muitos, né? E depois ele virou Abraão. Deus mudou o nome dele para pai de muitas nações. Então, é uma coisa muito maior, né? E aí a gente viu que Abraão, apesar da promessa de Deus, ele perguntou: como é que eu posso ter certeza disso? A dúvida, como a dúvida bate na nossa mente, apesar do Senhor dizer de novo e de novo e de novo. E aí Deus disse: tá, eu vou fazer você acreditar em mim, a gente vai assinar um acordo, a gente vai fazer uma aliança. E Deus fez a sua aliança, só ele assinou. Não foi feito um contrato de matrimônio, eu e você nos comprometemos. Não, ele disse: eu me comprometo a isso, eu me comprometo a fazer o que eu estou dizendo, e sob pena de morte, se eu não cumprir isso, eu vou morrer. Muito lindo essa passagem. Aí a gente viu no capítulo 16 que Sarai repetiu as ações de Eva, do que Eva fez lá no Éden, Sarai fez aqui. Ela tomou a sua serva Agar e ela deu a sua serva Agar para que seu esposo Abrão se deitasse com ela e realizasse a promessa de Deus. Sarai achava que ela podia ajudar Deus a fazer aquilo. A gente tem que ser, sim, colaborador de Deus, minha gente, mas na dependência dele, buscando a ele, assim, Deus, como é que eu faço isso? Então, é importante a gente fazer isso para a gente não sair fazendo bobagem. E aí, o pior, a parte pior, é que agora Abrão também agiu de uma forma similar a Adão no paraíso, porque ele pegou H e fez exatamente o que a mulher dele tinha dito, né? E aí a gente viu que nasceu Ismael, né? Ismael, mas ele não seria o filho da promessa. E aí, entre o capítulo 16 e o 17, passam-se 13 anos, minha gente. 13 anos sem nenhuma palavra de Deus ser registrada de Deus a Abraão. Nada foi registrado nesses 13 anos que Ismael estava vivo, né? E aí, no capítulo 17, a gente já encontra.
Abrão com 99 anos de idade, né? E Deus vem a ele e faz uma confirmação da aliança, né? Do que ele tinha dito ali, do contrato que ele tinha assinado. E aí é quando ele troca o nome de Abrão, né? De pai de muitos para pai de muitas nações, de Abrão para Abraão. E aí a gente viu a respeito da circuncisão, que é o sinal. Deus quer uma marca, Ele quer estar presente, Ele quer ser visto, ouvido por nós. E aí, naquela época, o sinal da aliança era a circuncisão. Hoje, o sinal da aliança é um batismo, mas é uma circuncisão no coração. O batismo nosso é uma circuncisão no nosso coração. É aí que está a marca da nossa aliança com Deus. Amém? Então, agora começando capítulo 18, que a promessa de Isaac, né, da vinda daquele filho é confirmada, né? E aí, em versículos 1 a 5, nós vimos que Abrão está próximo aos carvalhos de Mamre, é um lugar muito especial. E aí ele estava sentado na entrada da tenda, nota esse detalhe, ele estava sentado à entrada da tenda, a gente vai ver isso mais na frente também. Isso é como ele estando disponível para receber visitantes. E ele recebe visitantes ali, ele recebe três homens e ele se lança, vai ao encontro deles, né? E observe o detalhe no versículo 2, fim do versículo 2, a palavra de Deus diz que Abrão correu da entrada da tenda onde ele estava ao encontro deles, desses três homens, e curvou-se até o chão. Curvou-se até o chão. Será que ele tinha algum sentimento de que ali ele estava na presença da excelência, né, do mundo, na verdade? E aí ele convidou aqueles três homens para estarem com ele e se moveu e correu e ele providenciou uma grande refeição para eles, um banquete. E minha gente, é muito importante que a gente note que ele, Abraão, ele deu ordens, mas ele se envolveu pessoalmente. Ele falou com Sarai, para Sarai fazer o pão asno, novo, fresquinho. Ele mesmo foi escolher no meio do seu rebanho, aquele animal que seria imolado para ser oferecido ali, né, naquele banquete. Ele estava de frente daquilo, ele estava fazendo e servindo, né, aqueles visitantes. E aí, eu gostaria de registrar que esse acontecimento aqui, agora, né, ele aconteceu no máximo 3 meses depois dos fatos do capítulo 17. Antes a gente tinha dito, entre o 16 e o 17 passaram-se 13 anos. E agora, entre o 17 e o 18, e o capítulo 18, passam-se no máximo 3 meses. Porque se você for lá em 17, 21, desculpa aí, estou molhando aqui a mesa do pastor. No 17, 21, você vai ver que o versículo diz assim: A minha aliança, porém, eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará a você no ano que vem, por essa época. E agora, esses três visitantes estão aparecendo ali e Sarai ainda não está grávida. Então, pelas contas, isso aconteceu no máximo 3 meses depois daquela visita anterior, né? E aí a gente vê que, lembrando o jeito de Abraão fazer, né? Abraão 13, 18, ele tinha elevado um altar ali naquele lugar quando ele voltou do Egito. Lembra dessa história que a gente tinha falado antes? E aí, Gênesis 14, 13 diz: Abrão ficou ali por um tempo. Então, a gente vê que esse lugar onde Abraão estava agora era um lugar muito especial, né? Era um lugar especial. E aí, mais tarde, a gente vai ver, né? Capítulo 23, a gente vai ver
que Sarai, ou Sara nessa época já, ela vai ser sepultada ali. Ela vai ser sepultada nesse lugar. Depois, mais tarde ainda, o próprio Abraão vai ser sepultado nesse lugar, né? Também Isaac, esse filho da promessa, também vai ser sepultado nesse lugar, minha gente. Esse lugar é muito especial. É um lugar da visitação, e a gente já sabe, já vou dar o spoiler aqui, que um desses três homens, a gente entende, né? Os estudiosos acreditam que se trata do anjo do Senhor. Na verdade, seria uma pré-encarnação de Jesus antes dele vir lá, né, nascer de Maria, ele teria vindo à Terra também nessa visita especial, né? E assim, só para mostrar a importância disso que está acontecendo aqui. E aí, os versículos 4 a 8 nesse capítulo 18, ele diz que Abraão e Sara, eles mesmos, como eu falei, cuidaram dessa refeição aí. Então, tudo ali era muito especial. Tudo, o lugar era especial, a visita era especial, o banquete oferecido era especial, a forma, né, de colocar o rosto no chão desse grande homem. Abraão era um grande homem, né? E ele se humilhou, né, diante daqueles visitantes. E aí, o que aconteceu? Aqueles homens, eles chamaram um detalhe muito interessante. Sara, pelo seu novo nome. Eles não só sabiam que Sara existia, mas eles chamaram Sara pelo seu novo nome, que ela antes se chamava Sarai, né? E aí a gente lembra isso, capítulo 17, versículos 15 e 16, Deus troca o nome dela, não é? E aí esses homens repetem de novo a promessa do filho. E aí, o que que significa isso? A ideia aqui é ver quantas vezes Deus repete isso, minha gente. A palavra de Deus diz lá em Romanos 10, 17, diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A gente muitas vezes pensa que a gente pode viver sem ler a palavra, sem estudar a palavra, sem estar perto da palavra, mas é a palavra de Deus que faz com que nós não somente compreendamos a respeito de Deus, mas que nós também creiamos em Deus. É ela que nos atrai. A nossa natureza, minha gente, é uma natureza caída. E a gente precisa entender que a gente precisa estar perto de Deus para estar crendo em Deus, pensando em Deus, agindo de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos disso. Então, mais uma vez, né, eles repetiram essa promessa, e aí a gente vê nos versículos 11 e 12. Eu fiz questão de não colocar o texto aqui hoje para não estar lendo, né? Vocês precisam ir lendo esse texto aí, mas vocês podem acompanhar com a sua Bíblia, né? Mesmo com a repetição da promessa, o que aconteceu com Sara? Sara riu, Sara riu, e aí ela disse: como é que uma mulher, eu, né? Já passei dos anos do costume das mulheres, ela diz assim, falando da menstruação, né? E aí você vê que Sara, no íntimo, ela já tinha perdido a fé há muito tempo, né? 14 anos atrás, ela tinha pegado H, a sua serva, e dado a sua serva a Abrão para que aquela promessa fosse cumprida. Então, ela já não achava, naquela época, 14 anos atrás, que isso ia acontecer, imagine agora. Então, ela riu-se, né? E isso, preste atenção, essa dúvida, ela bate no coração do Senhor. E quando Deus fala alguma coisa, minha gente, a gente tem que prestar atenção. Nos versículos 13 a 15, Deus responde a risada de Sara. Ele diz: é que a mulher some. E ele não reclama com Sara, não, viu? Ele vai de novo no marido, ele vai de novo em Abrão. Lembra que lá no Éden, o Senhor interpelou Adão. Aqui agora, nos versículos 13 a 15, a gente vê o Senhor interpelando quem? Sara?
Não, Sara está lá dentro. Está se rindo lá dentro, na verdade, né? E rindo de uma forma sofrida, na verdade. Deus sabe disso. Mas ele fala com Abraão. Ele diz: Ó, tua mulher está aí, aprontando, né? É muito importante que a gente entenda que nós somos pessoas escolhidas para coisas impossíveis por Deus. E enquanto a gente escarnecer disso, enquanto a gente não crer nisso, porque eu vou dizer, você não precisa rir para abandonar a coisa do Senhor, é só o Senhor lhe chamar e você passar ao largo, como se ele não tivesse feito um chamado na sua vida. Então, é muito importante que você se atenha ao que Deus tem falado através de Deus não fala comigo, nunca ouvi a voz de Deus assim, ele visitando, feito fez aqui com Abraão. Não. Deus fala com você na Bíblia, Deus fala com você no culto, Deus fala com você numa música, Deus fala com você numa palavra de um amigo. Deus fala com você o tempo todo. Agora você tem que se ligar, tem que se aperceber e crer. Crer. 2 Timóteo 2,13 diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, né? Deus falou a Abraão, o escolhido da promessa. Abraão foi um homem escolhido, né? Sob essa risada aí de Sara. E ele disse: ela vai ter esse filho no tempo determinado. Deus tem o seu tempo. Às vezes a gente crê, mas a gente fica achando: tem que ser hoje, tem que ser agora. E não é por aí. A gente realmente precisa crer, esperar no Senhor. E aí, versículos 16 a 21. Vocês precisam ler isso aqui com muita calma, né? Pedindo revelação de Deus. O que que acontece ali, nesses 16 a 21? Deus revela a Abraão o destino de Sodoma e Gomorra. E esse é o assunto principal da gente hoje, irmão. Minha gente, e a gente precisa entender que esse recado de Deus, através de Abraão, é para nós. Então, fique muito atento, porque Deus está querendo falar com você a respeito da sua vida. A gente fica assim, aquele povo não ouvia, aquele povo não obedecia, aquele povo fazia coisas absurdas. Olha, a Bíblia ela fala de mim e de você. Ela fala de mim e de você. Então, não tente ficar pensando na história como a história daquele povo. Coloque-se dentro dessa história e veja qual é o seu personagem. Agora, seja cuidadoso em olhar com verdade, porque muitas pessoas estão iludidas durante toda essa narrativa. Vamos para frente, né? E Deus revela a Abraão, como eu falei, né, o destino de Sodoma e Gomorra, e ele dá o motivo. O motivo de Sodoma e Gomorra é porque os seus pecados eram muito graves. A gente já viu isso antes aqui. Vocês estão notando toda essa narrativa do início dos tempos, como ela vem, parece um resumo dos capítulos anteriores, porque veja, o capítulo atual é o que nós estamos vivendo. Então, a gente vai vendo a história do Novo Testamento com muito mais detalhes, né? No dia a dia e pá. Aqui a gente passa épocas, né? A gente passa anos, décadas entre um capítulo e outro, mas a história sempre se repete. Então, aqui a gente já viu algumas destruições, a gente já viu a respeito do dilúvio, acabou tudo, menos a família de Noé. A gente já viu a respeito de Babel. O Senhor acabou com a construção, com os planos, dispersou aqueles homens pelo mundo. Agora a gente vai ver outra coisa localizada numa não, né? Várias cidades, não somente Sodoma e Gomorra, algumas cidades ali daquela localidade também, tá? Vem a repetição, vem os avisos de Deus. Versículo 22 a 33. Abraão confronta Deus a respeito disso. Deus acabou de revelar que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Ele comunicou, né? A Abraão. Aí Abraão fica assim: ai, Senhor, tu vai destruir a cidade. E se tiver 50 justos lá? E o Senhor disse: se tiver 50, tem problema, eu poupo a cidade. Ai, Senhor, 45, 40, 30, a gente não vai ficar lendo aqui. Você sabe disso.
A história termina dizendo o quê? Eu dizendo, "Não, se tiver 10 justos lá dentro, não acaba com a cidade." A cidade devia ter, estima-se, né? Cerca de 1 milhão de pessoas. Era muito grande, perdão, 1.000 pessoas. Era muito grande a cidade para aquela época, né? 1.000 pessoas. Mas se tivesse 10 ali, Deus pouparia a cidade. No entanto, a cidade a gente já sabe, né? Foi destruída. Enfim, e é interessante notar como Abraão ele apela para a justiça de Deus, né? Abraão conhece a natureza de Deus e ele apela para a justiça. Senhor, será que tu vai fazer o justo pagar pelo pecado do iníquo? Aí Deus diz, não, deixa comigo, não vai acontecer, tá? E aí a gente vê que Abraão ele se tornou intercessor do povo daquela cidade, a qual ele não pertencia. Ele tinha interesse particular, né, no sobrinho dele, Ló, que morava ali, e ele interferiu, ele pediu, né, a Deus para não matar, né, não castigar o justo por causa dos injustos. E ele sabia que Ló estava ali. Ló tinha escolhido, se lembra, aquela região da planície, porque era fértil, era boa para o gado. Ele foi ali olhando, né, pelos olhos. Ele queria a fartura, cuidado com a atração para as coisas do mal. Por quê? Porque a Bíblia mesmo diz que o povo que habitava ali era mau. Mas Ló não estava muito preocupado com isso, não. Ele olhou a geografia, gostou da geografia, ele foi para lá, casou, teve filhas, e quando isso tudo está acontecendo aqui, ele já era juiz na cidade, ele tinha uma residência, a gente sabe, né, que aqueles anjos vão parar lá na casa dele, então ele estabeleceu residência ali, ele não era mais um nômade, habitando em tendas, estava tudo troncho na vida de Ló, né? Então, vamos para frente. Aqui tem um aviso, né, que eu gostaria de ler para vocês. 2 Pedro, anota aí, 2 Pedro 2, 6 a 8. 2 Pedro 2, versículos 6 a 8 diz: Ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Se ele livrou Ló, homem justo, que era oprimido pela devassidão dos que não tinham princípios morais, esse justo que vivia entre eles era atormentado na sua alma justa, dia após dia, pelas transgressões que via e ouvia. Eu quero terminar esse capítulo 18 com uma observação. Minha gente, Ló, ele foi para aquela terra buscando prosperidade, buscando riqueza. Ele obteve o que ele queria, tá? Cuidado, porque você pode até conseguir aquilo que você deseja no seu coração. Agora, aquilo que você deseja no seu coração é bom para você? Você tem certeza disso? Às vezes você quer a fortuna, você, ai, fulano tem tanto dinheiro, fulano tem dinheiro, eu não tenho, né? É isso que você quer? Porque olha o que a palavra está dizendo lá em 2 Pedro 2. Esse justo que vivia entre eles, aqueles homens ali, que não, a palavra diz assim, esses homens que não tinham princípios morais, não sei o que estou dizendo, está escrito na palavra aí. Esse justo que vivia entre eles era atormentado na sua alma justa, dia após dia. Era assim, minha gente, que Ló vivia por sua escolha pessoal. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí, ele saiu dali? Não. Cuidado, porque ele pode ter sido atraído por aquela riqueza, mas depois ele podia ter mudado de ideia. Mas o que aconteceu? A gente vê que Ló casou. E a gente a palavra não diz nada, mas provavelmente casou com uma mulher local daquela região, teve filhas naquela região, e de repente as pessoas não queriam abrir mão, não tinham a fé que Ló tinha, e aí não queriam abrir mão de viver ali no luxo, né? Enfim, vamos ao capítulo 19, as consequências, né?
que aconteceu, versículo 1a, logo no comecinho, a palavra diz assim, no capítulo 19, os dois anjos, eu estou lembrando agora, dois anjos, eram três, mas um ficou de papo lá, o anjo do Senhor ficou de papo com Abraão, viu, minha gente? Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Então, assim, o que a gente vê aqui é o Senhor veio com seus anjos, visitou Abrão e contou a ele o que que ia acontecer, né? Mas depois disso, os agentes do reino, né? A gente sabe que anjos, eles são os correspondentes, né? Eles são os mensageiros de Deus e eles são seres que atuam na realização da vontade de Deus. E agora eles dois foram em missão e entende-se que eles foram caminhando, porque eles estavam em vestimenta, né, em corpo humano. Eles caminharam de lá, daquela região de Mene, onde a gente falou antes, até Sodoma, a distância mais ou menos dali, para dizer que eles dois chegaram ao anoitecer. Muito interessante, porque eles chegaram na hora daquele povo dormir. E Ló estava onde? Na porta da cidade, o lugar onde ficavam os nobres, né? Ficavam ali os juízes para julgar as questões do povo. Então, era ali que Ló estava numa situação de um certo prestígio, não tanto, a gente vai ver para frente ali naquela região. E aí, Ló tinha olhado, eu quero lembrar para vocês, na direção de Sodoma, né? Ele tornou-se morador, a gente viu, falou nisso agora, e aí ele acabou perdendo tudo na invasão daqueles quatro reis, lembra que a gente falou antes, mas aí o que aconteceu? Deus levantou Abrão, o próprio Abrão, aí vocês dizem assim, não, Abrão foi pela vontade dele, não foi Deus que mandou, mas como é que vocês acham que Abrão, com 300 homens, ia vencer quatro reis que estavam invadindo a região. Deus tem que ter tido um pedacinho aí nessa história, né? E agora ele está como juiz nesse lugar, ali nesse lugar de corrupção, né? De moralidade questionável. Nem tão questionável assim, porque a palavra é bem explícita a respeito do que estava acontecendo ali. Versículo 1b diz assim: quando os avistou, está falando de Ló, né? Levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra. Aí você vê qual é a atitude de Ló diante daqueles homens que ele viu, a mesma que Abrão teve lá. Gente, veja como Abrão influenciou a vida de Ló, porque ele estava vivendo ali no meio daquele pessoal, aquela cultura conturbada, mas ele trazia dentro de si o que ele aprendeu enquanto ele estava vivendo ao lado de Abrão. Ele prostrou-se com o rosto em terra, e aí ele convidou os visitantes para irem para a casa dele passar a noite. E aí, o que, que esses homens respondem? Eles dizem assim: a gente vai passar a noite na praça. À noite na praça, isso era comum entre os viajantes, eles entravam na cidade para se livrar, né, de animais ou assaltantes fora e dormiam na praça, porque o clima favorecia. Mas acontece que Ló sabia onde ele estava, ele insistiu que eles fossem para a casa dele e esses homens foram. Mas aí chega rapidamente na narrativa, versículos 4 e 5, diz assim: ainda não tinham ido deitar-se lá na casa de Ló, né? Quando, gente, presta atenção no texto, eu grifei aqui, botei com letra enorme. Todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa de Ló. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Vê mesmo, estão gritando no meio da rua. Traga-os até nós aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Gente,
a gente não está falando de um, dois, três, quatro, uma turma, não. A gente está falando de todos os homens da cidade, de todo lugar, de toda a idade. Eles estavam berrando na porta de Ló: traga esses homens aqui, porque nós queremos ter relações sexuais com eles. Isso é um agravo diante de Deus. Aquilo ali mostra, né? Isso é Deus registrando na palavra que já deu a medida. Porque tem muita gente assim, ai, Deus vai destruir de novo, ele só destrói. Eu ouço por falar do Antigo Testamento, é só destruição, é só matança, Deus manda matar. Que Deus é esse? Eu pergunto, que povo é esse? Que povo é esse que tem tanto conselho, tem tanta ajuda, tem tanto apoio, mas continua nos seus caminhos maus? A Bíblia não esconde o que esses homens fizeram, né? E isso é explicitamente condenado na palavra. Eu não tenho tempo para ver sobre isso aqui, mas eu vou ler para vocês Romanos 1, 26 a 28. Romanos 1, 26 a 28 diz assim, depois vocês leem com calma lá. Por causa disso, então tem que ver o que estava escrito antes do 26, né? Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento, está vendo uma atitude anterior, desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Gente, nós amamos as pessoas, independente da sua inclinação sexual também. Mas a palavra de Deus é muito clara e é uma advertência. Veja, não é uma acusação. Às vezes parece assim, ah, você está acusando os outros, você também tem falhas. Eu tenho. E eu não estou acusando ninguém, estou nem doida de sentar no assento do juiz. Mas, minha gente, a gente está falando aqui de avisos. A gente está falando de conselho para evitar o mal, né? A palavra fala muito sobre homossexualismo, porque é uma coisa que dominava então, domina agora. Mas, apesar dela ter se tornado comum, ela não é a única perversão sexual que existe, tá? Há outros pecados sexuais, a fornicação, ou seja, o ato sexual, mesmo entre héteros, né, homem e mulher, fora do casamento. Você pode ser solteiro, tá errado. Você pode ser casado, é pior, tem nome adultério, é um nome específico, né, para essa fornicação. Então é importante que a gente entenda isso. Tem outra distorção que vai acontecer aqui também, porque a gente está falando de Sodoma e Gomorra, é o incesto, que também é o relacionamento sexual entre pessoas próximas, familiares. Pai, filha, mãe, filho, irmão, irmã. Isso não pode também, isso é proibido. Ah, mas estava na Bíblia lá no começo. No começo, Deus fez muitas coisas novas. Ele alimentou o homem com o fruto que ele tinha plantado. É diferente de hoje, tá? Então, vamos ter cuidado. Às vezes, a gente, por amor, evita de dizer às pessoas a verdade bíblica e é nossa responsabilidade. Cuidado que o sangue de alguém pode estar na sua mão. Se você não tiver a coragem de, em amor, falar a verdade na vida das pessoas. E eu vou repetir, em amor, não é com acusação, dizendo que isso está errado, ou reprovando, ou cobrando, mas em amor. Em amor. É preciso que as pessoas saibam o que é a verdade. Continuando nos versículos 6 a 8, Ló sai ao encontro dos homens, aqueles homens que estavam gritando na porta dele, né? E apela pela segurança desses homens. E aqui a gente está chegando num dos pontos mais controversos desse capítulo, talvez da Bíblia toda. Eu mesmo ficava assim, o quê? O quê? Vamos ler aqui, né?
Versículo 6. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si. Vê que é um corajoso. Ele se colocou ele sozinho diante de todos os homens da cidade, né? E lhes disse: Por favor, meus irmãos, a apelação de Ló, não façam esse mal. Olhem, a proposta de Ló. Minha gente, o homem já estava louco. Tenho duas filhas que ainda são virgens. Eu vou trazê-las para que vocês façam com elas o que for bom aos seus olhos. Olha a proposta dele. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Agora eu vou trazer para você uma coisa cultural que não aquieta o meu coração, mas explica essa atitude de Ló, tá? Ló pede primeiro que eles não ajam com maldade. Primeiro ele apela assim, faça isso não, minha gente. Mas se eles não resolverem fazer aquilo, né, de bom grado, deixar, ou seja, deixar os visitantes sozinhos, ele está dizendo assim: olha, se vocês querem sexo, eu vou oferecer minhas duas filhas virgens a vocês aqui. Aqui retrata a situação cultural, que era assim: a hospitalidade, cuidado com os hóspedes, era algo tido em alta conta naquela época, alta conta a respeito de hospedagem. A gente vê a Bíblia falando muito a respeito disso. E a respeito das mulheres, as mulheres eram não tão valorizadas, vamos dizer assim, né? E é importante que a gente entenda que Ló estava tentando dar honra, cuidado e proteção aos seus visitantes, mesmo colocando em risco a sua família. Aí você diz assim, isso é injusto, isso não é uma coisa de Deus. Olha, eu vou dizer, de Deus foi a escolha de Ló de ir morar naquele lugar e tem mais, de permanecer naquele lugar, sabendo do que o rodeava. Isso não é bom aos olhos de Deus. Isso não é a atitude de um justo. O que é que eu entendo aqui de Ló? Eu entendo que ele cedeu a, sei lá, a sua atração pelo conforto, pela fortuna, pela posição. Ele cedeu a instâncias, talvez, insistência da sua mulher ou das suas filhas. Ele se colocou naquela situação porque ele sabia que aquelas pessoas praticavam isso, era claro, né? E eles faziam sem esconder nada. É uma cena assim, bem grotesca, né? Eu diria, mas ela deixa claro, é evidente que o pecado reinava naquela cidade, tá? É muito importante. E aqui eu queria pedir a vocês, minha gente, que reflitam sobre as suas escolhas, porque às vezes a gente bota os nossos olhos. Eu queria um emprego, eu queria uma posição, um emprego na igreja, na comunidade, eu queria ser o síndico do meu condomínio, eu queria ter poder na mão, mas aí as coisas são atravancadas ali. Olha, no condomínio as pessoas pegam um pedaço do dinheiro aqui, você vai ser síndico, você vai ter que participar desse negócio, ou então a gente faz essa transação de venda que a gente compra uns produtos aqui, vende ali, mas aí a gente mexe com o produto, bota água no meio e pá. Às vezes a gente quer fazer parte de alguma coisa que não é de Deus. E a gente diz assim, ai, mas é assim que eles fazem, é assim que é a prática. A gente cria desculpas na nossa mente e a gente se envolve com o mal. A gente se deixa rodear pelo mal. E a palavra diz fugir de toda a aparência do mal. Não é nem do mal, é da aparência. Parece que está troncho, eu vou me embora. Mas não está troncho, vou me embora. Vou-me embora, eu quero distância do mal. Isso é sabedoria. Essa palavra é muito importante, minha gente. Sabedoria não é você conhecer as enciclopédias toda da vida ou a Bíblia toda decorada. Sabedoria é ter a mente de Cristo. Isso é sabedoria. Vai lá, Provérbios 2, que você vai entender. Aí, continuando aqui, versículos 9 a 11. Os homens avançam com violência, né? E aí agora os anjos vão interferir. A gente não ouviu falar de nada da ação dos anjos até agora, né? Vê só, versículo 9. Saia da frente, replicaram e acrescentaram. Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz.
faremos a você, Ló, né? Pior do que a eles. Então, empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Os homens tinham um propósito, intenção, e eram muitos, eram todos os homens da cidade. Versículo 10. Nisso, os dois homens estenderam os braços para fora, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais idosos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Alô? A ação sobrenatural de Deus protegendo a vida de Ló, porque agora, né, nos visitantes, agora Ló tinha se colocado, os homens disseram, a gente vai fazer com você pior do que a gente vai fazer com eles. Imagine não só a ousadia, como a intenção daqueles homens, né? Mas os anjos do Senhor, eles evitaram que os sodomitas, né, aqueles homens daquela cidade, agredissem Ló e sua família e feriram esses homens com a cegueira física, né? Eles não enxergavam a porta, e assim, entende-se que isso é Deus, significando Deus não faz nada sem sentido. Você percebe? E aqui você dizendo assim: olha, vocês têm a cegueira moral, a cegueira do comportamento com as pessoas, vocês agora vão ter uma cegueira física também. Ele diz: dos mais jovens aos mais velhos, que ficaram todos cegos. Cegos da visão aqui, né? Mas eles já estavam cegos aqui na mente, completamente cegos, né? A visão espiritual deles tinha fechado antes disso. Versículos 12 a 14, né? Os anjos avisam Ló, né? Versículo 12. Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filha, qualquer outro parente? Tire-os daqui porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Agora, os dois anjos anunciaram a Ló aquilo que os três tinham anunciado a Abrão lá. Nós viemos aqui, né, para destruir a cidade. Então, Ló foi falar, esse é o versículo 14, foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. Então, as duas filhas estavam noivas, elas eram virgens, não tinham casado, mas eram prometidas a esses genros aí. E Ló disse a eles: depressa, saiam desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Contudo, diz a palavra, pensaram que ele estava brincando. Ó. Gente, diante desse cenário grotesco, né? Dessa cultura contaminada, maligna, os homens ainda acharam que Ló estava brincando, falta de entendimento espiritual. Eu fico me perguntando, será que nós não sofremos dessa falta de entendimento espiritual? Que Deus fica falando, largue aquilo outro, e a gente fica insistindo em fazer coisas erradas, em ser pirangueiro, no ser generoso, né? Ser preso ao dinheiro, de querer aparecer, de não ter humildade, de tanta coisa maligna na nossa vida. Enfim, aí a gente vê, continuando, né? Versículos 15 e 16. Os anjos vão lá, ao raiar do dia, insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão exterminados quando a cidade for castigada. Minha gente, a Bíblia não entra em detalhe o que estava acontecendo ali. Os anjos disseram: a gente veio aqui para destruir a cidade. Ló entendeu, falou lá com o genro disse: está brincando, quero não. E o dia está nascendo. O versículo 15 começa com ao raiar do dia. E eles ainda estão na cidade. Ló, a mulher, as filhas, todo mundo na cidade ainda. Eu já tinha, ó, quando o alarme toca, você marcha para a saída de emergência, né? Eles não, eles ainda estavam lá e os dois ficam assim. E aí, vocês não vão embora, não? Aí o versículo 16, vê só. Como ele hesitava,
Os homens agarraram Ló e a sua mulher e as duas filhas pela mão, tiraram-nos dali e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. A misericórdia veio de onde? Da intercessão de Abraão, viu, minha gente? A intercessão de Abraão. Então, se você conhece alguém que está ali, você está pensando aí, ai, aquele povo está perdido, o que é que eu faço? Ora, ora, intercede por eles, porque Deus vai fazer o que é justo, né? Então, ora por eles, para Deus ter misericórdia e abrir os olhos deles. Aí é muito importante que a gente veja, Ló não saiu dali. Cuidado para não ter a sua mente contaminada. Ele também estava avisado e também não saiu. Os genros pensaram que ele estava brincando, mas ele sabia que era sério, mas por algum motivo, eu não sei se é porque ele queria levar os genros junto, eu não sei se é porque ele queria ficar com a fortuna dele, como é que eu levo aqui três vaquinhas dessa aqui embora, eu não sei se é porque a esposa e as filhas não queriam ir, talvez a esposa que ficou olhando para trás, mas ele não tinha saído ainda e os anjos tiveram que salvar, minha gente, literalmente à força. Cataram eles pelas mãos e tiraram eles para fora da cidade. Você vê, eles não foram para fora da cidade, eles foram arrancados da cidade pelos anjos. Então, se liga aí, se não é você que está dizendo assim, ah, não, um dia Deus vai perdoar. Quando eu estiver bem doente, eu peço perdão dos meus pecados. E aí, talvez seja tarde. Cuidado, né? Aí, versículos 17 a 22 tem a fuga de Sodoma, né? Eu não vou entrar em detalhes maiores aqui, mas aqui tem várias coisas que a gente precisa prestar atenção. Versículo 17, os anjos avisam: não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum na planície. O que é que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. O que é que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. Porque depois do aviso, do aviso, do aviso, do aviso, era para sair, ela não saiu, eles levaram para fora, era para sair daquela região da planície, a mulher olhou para trás. Ai, meus vestidos bonitos, ai, minhas coisas bacanas, ai, ai, ai. E aí, resultado, virou uma estátua de sal. E aí a gente vê que Ló também estava ali meio variado nessa viagem, né? Os anjos disseram assim: olha, fuja para as montanhas. Aí ele diz: não, meu senhor, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Eu não vou conseguir fugir para a montanha, deixa eu ir ali para aquela cidadezinha. Veja, o Senhor, na sua misericórdia, concedeu. Concedeu, minha gente. Mas, né? O que aconteceu? Ló foi parar, e agora eu quero chegar ao fim nesse trecho aqui, né? Dos versículos 26, 23 em diante, a gente viu que Ló, ele foi para Zoar, essa cidade pequenininha, e aí a palavra diz assim: o Senhor fez chover, 24. O Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. Choveu fogo e enxofre do céu. Eu falei para vocês no começo que eu ia falar aqui a respeito de Apocalipse, né? Apocalipse 20 versículos 9 e 10. Diz assim: as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Estamos falando de fogo e enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Esse trecho aqui a respeito de Sodoma e Gomorra é, é tido por muitos estudiosos como um prenúncio, né? Aquilo que vai acontecer no julgamento final, né? E aí, de novo, a referência Apocalipse 20, versículos 9 e 10, falam alguma coisa muito parecida com isso, tá? Eu queria ressaltar para vocês o seguinte: esse trecho que a gente tratou hoje, ele fala da misericórdia de Deus.
Ele fala do esforço de Deus, esforço mesmo para nos salvar. Até quando a gente não quer, Deus vai lá e puxa a gente do pecado. Minha gente, vamos concordar com Deus, vamos concordar que a gente precisa de ajuda, que a gente é pecador. Vamos colaborar com esses anjos para ele não ter que arrancar a gente. Nós somos escolhidos, sim, mas vamos dar o nosso amém, né, a isso. E aí eu queria dizer a vocês outra coisa, quando a gente adia a nossa decisão de largar as coisas pecaminosas, essas coisas contaminam a nossa vida, elas contaminam. Esse homem Ló podia ter saído dali há muito tempo, de para a mulher e para a filha, vamos embora daqui, e a gente vai lá para onde está Abrão, porque Abrão tem gado, pá. Esse homem acabou aonde? Numa caverna, numa caverna. E a conclusão dessa história, nesse capítulo, é que ali naquela caverna ele morava com as suas duas filhas. O que aconteceu? As filhas sodomitas pensaram: ah, meu pai vai ficar sem descendência. Ora, elas podiam ter ido, eles todos podiam ter ido morar com Abrão. Ele não morava tão longe, mas ele se permitiu ficar isolado com elas numa caverna. As meninas, né, embriagaram o pai, dormiram com ele, praticaram incesto, bem sodomita essa história aqui, e elas geraram filhos. O filho de uma gerou um povo, os Amonitas, né? Ló, e suas filhas estavam ali, e aí o que aconteceu? Elas tiveram esses filhos, estou procurando aqui, um dos filhos, o filho da mais velha, se chamava Moabe, que o nome significa de meu pai, vê só, de meu pai era o nome dele, chama Moabe. Ele foi o pai dos Moabitas, né? E aí, do povo Moabita. E a outra, a mais jovem, teve um filho também que se chamou Ben-Ami. Ben-Ami significa filho do meu parente. Essa menininha tá louca, né? E esse é o pai da nação dos amonitas. Esses dois povos, eles foram inimigos do povo de Israel durante toda a história. A gente vai ver isso para frente, né? Então, é muito importante que a gente atente para isso. Eu quero terminar aqui dizendo assim: olha, Ló ficou pobre, ficou isolado e, no fim, praticou aquilo que ele não queria que os homens praticassem. Ele, com as filhas dele, estava embriagado? Estava. É outro problema. A embriaguez também é um problema, né? A história, né? As filhas de Ló tiveram essas relações incestuosas, ou seja, praticaram tudo o que elas viam na vizinhança. Olha, é melhor você morar numa casinha pobre, no meio de gente que crê em Deus e louva ao Senhor, do que morar em mansões onde coisas horrendas são praticadas, tá? Pode crer nisso, isso é verdade. E aí a gente precisa cuidar da orientação dos nossos filhos, minha gente. Porque se a gente não cuidar da orientação dos nossos filhos, eles vão aprender coisas com o mundo. Amém? Lição de casa, vamos colher o fruto daquilo que a gente plantar. Leia isso com muita atenção e pense na sua vida. Agora é com vocês, minha gente, vamos lá. Temos um tempinho ainda para discutir a respeito dessa coisa terrível, mas importante para a gente abrir os olhos. Não vamos perder tempo, fica esperando um pelo outro, não, para ser o último. Vamos embora. Eu estava querendo levantar a mão, procurando aqui, mas eu vou ser rápida. Vai. Assim, capítulos muito, muito, muito ricos de alerta para nosso tempo, né? E que já foi muito bem explicada por você. Mas, assim, é muito importante ressaltar para um processo de reflexão, para ver, naquele tempo, lá no início, como era de tanto pecado, né? As pessoas, como eram o escolhido, os escolhidos, e que hoje permanece. E que hoje permanece, não mudou nada, né? É de horrorizar a entrega de Ló das filhas para aqueles homens, para todos, como você colocou, né? A questão do homossexualismo, que atualmente é uma moda, entre aspas, né?
a ordem aqui da gente orientar os nossos filhos. Então, vem uma geração aí que convive com muitos erros da sociedade como um processo normal, A cabeça deles. né? Natural. Então, os filhos criados, filhas criadas, eu já me preocupo com meus netos, né? Então, assim, nós como igreja, nós precisamos realmente nos levantar e, em amor, né, Kátia, como você mesmo falou, esclarecer para que as pessoas não conhecem. Quem não conhece a palavra de Deus, quem não está ouvindo a palavra de Deus, acha que está certo. Acho que está tudo certo. E a gente, quem ouve, quem tenta seguir a risca, porque você vê, Ló foi arrancado, né, da cidade, homem sabendo tudo o que estava acontecendo, reconheceu os anjos. Então, assim, é muito preocupante a nossa vida atual, porque permanecemos no pecado, né? De um modo geral, estou falando, estamos permanecendo no pecado. A rebeldia permanece desde quando a mulher de Ló, sabendo de tudo, ainda olhou para trás. Então, que seja uma reflexão muito profunda, assim, porque me impactou, me chocou Ló entregar, sugerido entregar as filhas, né, para aqueles homens todos, mesmo sabendo que estava diante dos anjos e tudo mais. Então é isso, a gente que nós nos levantemos como igreja e possamos ensinar realmente e a essa juventude, né? Essa nova geração que vai ser o futuro nosso. Pois é só Amém. isso, explicação, você já deu até demais. Amém. Isso mesmo. Obrigada. É isso, amada. É isso mesmo, a nossa responsabilidade, né? Não é de impor, mas de ensinar, de influenciar, né? Influenciar com o nosso entendimento. Quem mais? Quem mais vai aí? Oi, Kátia, eu vou falar rapidinho também, Ah, assim, porque você explicou muito bem, Cacá também falou algumas coisas também, que, assim, muito eu fiquei aqui impactada, assim, com essa história, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente não está lendo só uma história ali, aconteceu. A gente mergulha dentro, porque é a história do nosso povo, é a nossa história. Isso aqui está escrito para mim, para você. Então, não é uma historinha que a gente está ouvindo, é a nossa história. Então, assim, eu lendo essa história, eu vejo, assim, a misericórdia do nosso Deus. A misericórdia do nosso Deus, sabe? E eu fiquei pensando assim, meu Deus, quantas pessoas estão se encaminhando para esse lago de fogo, de enxofre, né? E o que é que a gente pode fazer como Abraão, se colocar em intercessão por isso, porque o mundo jaz no maligno, né? sim. E eu me lembrei daquele que diz que a natureza geme, né, pela manifestação dos filhos de Deus. Então, que a gente possa, assim, hoje para mim ficou muito assim, meu Deus, sabe? Dá vontade de chorar, assim, de tristeza, porque a gente vê o mundo como está hoje, mas a gente também sabe que a gente tem um Deus que é misericordioso. Quanta misericórdia de Deus nessa história aqui. Quanta misericórdia, meu Deus, né? E quando Deus, ou ele ouve as nossas orações. Então, realmente, assim, é a gente ver esse contraste. E uma coisa que eu queria falar também é a questão da influência, o cuidado que a gente tem que ter. A gente precisa ser sal e luz, né? Na terra e não se contaminar. A gente é que precisa contagiar, influenciar, vamos dizer assim. E ali a gente vê que as filhas de Ló foram totalmente influenciadas por essa cultura que elas estavam inseridas, né? Como a gente, mas aí quando a gente conhece Jesus, muda tudo. Mas assim, elas vieram dessa cultura, para elas isso aqui era o que elas sentiam, a gente não tem como julgar, porque era o que elas tinham vivido, né? A influência. Talvez a influência daquele pai que era justo não foi maior do que a influência da Da cultura. cultura, do mundo ali. Então, é a responsabilidade nossa de não se contaminar com a cultura, né? Mas é, defender nossos valores cristãos na nossa própria vida e aos outros também. Isso mesmo. Isso mesmo. Amém. E eu só queria dizer que realmente, que capítulo, viu? Meu Deus do céu. Demais. Demais, demais, demais.
Muita coisa aí, meu Deus, é como você falou, Kátia, Cacá, Aninha, agora dá vontade de chorar mesmo, Aninha, porque é triste. Mas a Mas gente, dá né, vontade Deus de disse, arregaçar as mangas também, dizer não, assim, mas é isso comigo que eu estou não, comigo dizendo, não. porque a gente é sal e luz, né? A gente é sal e luz nesse mundo, o que faz a gente ver que a gente tem que correr, tem que Isso. ser rápido, a gente tem que agora cada vez mais fazer o que ontem foi feito lá na igreja, né? Que eu não fui, mas do impacto, de chegar, de chamar, de falar, de quem está do lado, de você estar numa fila, de você estar num consultório, de você estar em todo canto, você está falando, e onde você estiver, você ser sal e luz, dando exemplo, e como você falou, Kátia, ouvindo de Deus e fazendo a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? E a gente quer fazer a nossa muitas vezes e diz, Senhor, faz isso, faz aquilo e tal, mas se for bom para a gente, porque eu já pedi algumas coisas a Deus, ele fez, mas não foi bom para mim. Então, assim, eu aprendi muito a acrescentar esse se realmente for bom para mim, sabe? E assim, amei, amei demais. Só comentar isso mesmo. E dessa Amém. urgência, realmente, a vontade de chorar. Porque assim, que eu digo, é como a Aninha falou, sabe? De ver que realmente é como se der vontade, Deus tem vontade de abraçar todo mundo, né? De pegar todo mundo e botar no colo, mas ele respeita a vontade de cada um e fez a É, gente assim, é dessa forma. é Obrigada, verdade. Kátia. Gente, eu posso, é assim, eu sei o que vocês estão sentindo, porque depois de trabalhar nesse capítulo, eu fiquei pensando assim, Deus, o que que ia acontecer se ao invés de ir para a caverna nas montanhas, Ló tivesse pegado as suas filhas e ido morar lá perto de Abrão? O que que ia ter? O que eles se separaram, porque não tinha espaço para o gado, ele não tinha mais gado, ele não tinha mais nada. Por que que ele não voltou para Abraão? Pô, isso tudo podia ter sido evitado. Aquelas mulheres podiam ter encontrado maridos ali, né? Naquele meio, daquele povo. Não seriam descendentes de Ló, mas seriam da família, porque Ló era sobrinho de Abrão. Então, assim, que escolhas, né? Até depois da queima, né? Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, eles ainda podiam ter feito uma escolha melhor do que a que foi feita a respeito de onde iam morar e não fizeram. Então, realmente, cuidado com as suas escolhas, cuidado com o que você pede, porque você pode até conseguir, mas precisa ser a vontade de Deus, porque ela é que é perfeita. Amém? Tá na hora aqui, pastorzão querido. Vamos nessa. Cadê você? Bom dia, gente. Eu estou no trajeto aqui, chegando já na igreja. Olha, muito bom aí a gente estar aprofundando nisso tudo, sabe? Assim, quando eu ouço expressões como essa, assim, tipo, dá uma tristeza e tudo, é verdade a gente, assim, trazer sentimentos, né? A gente entrar nessas histórias com sentimento, porque são princípios, são valores que vêm realmente para trazer ensinamento a gente, não apenas cultura. E essa é uma das coisas que mais me fascina nessas histórias do Antigo Testamento e tudo, é ver que a gente não está numa construção aleatória, né? Não é uma obra de acaso. Tudo isso existe uma contextualização, né, de Deus trazer, mostrar, se revelar a cada um de nós com os princípios, os valores não são à toa, não é simplesmente um conjunto de regras, é realmente um plano, é um interesse de Deus em formatar, né, o nosso caráter, formatar a nossa vida. Pô, é muito bom meditar nisso tudo, é muito bom aprofundar nisso tudo. Vamos em frente, né? Vamos em frente. E essa semana a gente tem aí uma semana onde, por causa disso tudo que aconteceu no Antigo Testamento, né? Por causa de todas esses princípios, essas histórias, essas deficiências, né? Por causa de tudo isso, Deus mandou o Messias, o Redentor, o Filho, o Salvador, então que a gente possa viver essa semana que entra agora de uma maneira realmente experimental, né? Como uma experiência espiritual, tá? Que a gente possa desfrutar de tudo isso para a nossa vida. Vamos orar, gente. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia de hoje.
Obrigado, Senhor Deus, por esse ensinamento. Obrigado pela clareza com que muitas vezes, Senhor Deus, está encoberta diante de nós, mas através do dom que tu dá, Senhor Deus, para que haja ensino, para que haja entendimento, haja revelação, haja também, Pai, apropriação. A gente se aproprie disso para praticar. Nós te agradecemos, Pai, e colocamos essa semana diante de Ti, o dia de hoje. Queremos estar na Tua presença, contemplando a Tua face, vivendo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, Amém, tchau gente. para você. Deus Até abençoe daqui a pouco. todos vocês. Até logo mais. Abençoe. Amém, amém. Valeu, amém. Tchau, tchau, gente. Semana abençoada essa. A gente vai curtir todo mundo junto. Beijo, povo.